Hoje eu vou falar sobre Sex Education, que é uma série da Netflix, uma série com temáticas teens, assuntos totalmente relevantes para o momento e que está sendo muito bem vista, principalmente na mídia e pelas críticas. Então vamos fazer essa crítica sobre a segunda temporada de Sex Education. O primeiro ponto que eu tenho para falar sobre a série é a questões sobre discussões reais e discussões necessárias que a série faz a respeito de tudo, a respeito de adolescência, claramente focando no público teen, mas principalmente a respeito da gente conhecer a gente mesmo, conhecer o nosso corpo, conhecer o que a gente gosta, como as pessoas lidam com isso e como a gente mesmo lida com isso. Uma das discussões que eles abordam muito nessa segunda temporada é a questão de você não saber e você não ter certeza do que é o amor. Tudo bem que a gente tá falando de pessoas jovens, também existe essa discussão com algumas pessoas mais velhas, mas focando no público jovem, teen ou jovens adultos, que é o público em que eu me encaixo, eles abordam esse assunto, onde muitas vezes a gente não tem certeza de se com quem a gente ama essa pessoa, ou se a outra pessoa que deseja a gente pode ser a nossa segunda opção, não gosto desse termo, mas enfim, que a gente tem essa segunda opção, a gente tá entre duas pessoas, tem toda essa confusão e a gente sempre fica em dúvida sobre quem a gente gosta, de quem a gente realmente ama, se a gente deve ficar realmente com quem a gente ama, porque muitas vezes a gente ama alguém e esse alguém só vai fazer mal pra gente. Então a gente precisa colocar na balança também a questão do que a série abordou, e é uma frase do As Vantagens de Ser Invisível, do amor que a gente acha que a gente merece ter. Muitas vezes a gente acha que a gente não merece um amor bom ou uma pessoa que nos trate bem, e a gente prefere escolher aquela pessoa que a gente sabe que é duvidosa, sabe que às vezes não vale a pena, mas a gente acaba escolhendo porque é o que a gente acha que a gente merece. Então a gente precisa colocar muito na balança a questão de realmente os sentimentos, nunca ficar com alguém, obviamente, sem gostar da pessoa, mas a gente precisa colocar na balança o amor que a gente sente por uma pessoa e o nosso amor próprio. E sempre o amor próprio tem que vir em primeiro lugar, porque se você se ama, você vai ser capaz de amar outra pessoa. Agora, se você mesmo não se aceita, se você não se ama, assim, as dificuldades vão ser imensas para você conseguir se conectar com outra pessoa, para você interagir com outra pessoa, você amar outra pessoa. Bom, essa primeira parte é sem spoilers, e daí, quando mais pra frente eu for falar com alguns spoilers, eu aviso vocês, tá bom? Um outro ponto que foi discutido muito na série e que eu achei assim fantástico, que é um assunto que a gente não discute, a gente não fala sobre, a gente finge que não existe, é a questão de mulheres sentirem prazer. E principalmente mulheres mais velhas. Porque a gente tem na nossa cabeça, desde que a gente é jovem, que, por exemplo, nossos pais, quando a gente é pequeno, a gente não pensa que nossos pais transam. Obviamente que a gente não pensa em sexo quando a gente é pequeno, mas eu tô falando, a gente tem nojo de pensar dessa forma. E daí, conforme a gente vai crescendo, essa ideia de que as pessoas mais velhas, não só nossos pais, mas as pessoas mais velhas, não fazem sexo, não sentem prazer, vai ficando cada vez mais forte e enraizada na nossa cabeça. Até que um dia a gente se torne uma pessoa velha e a gente perceba o quão preconceituoso isso é. E a série aborda muito bem esse tema. Aborda de uma forma assim fantástica. Eles representam uma mulher já mais velha, mãe, que decide se separar, sair de um casamento que não estava valendo mais nada a pena, e ela tem, assim, ao meu ver, foi a primeira masturbação dela. Então, é algo muito legal, porque também já traz à tona um assunto muito forte que deve ser discutido. Porque a gente ensina os garotos desde sempre a se masturbarem e ninguém ensina as garotas a se masturbarem, a elas sentirem prazer. Por que isso não é ensinado? Por que isso não é discutido dentro de casa? Tem garotas que não sabem o que é clitóris. É uma parte do corpo delas. E tem garotas que não sabem isso. Elas vão descobrir isso na rua, com outras pessoas, na escola, porque dentro de casa esse assunto não é discutido. Eu entendo que não são todos os lares que são abertos a discussões sexuais. Ok, eu respeito isso. E porque também é um assunto constrangedor que às vezes a gente não quer ter com os nossos pais. Entre eu ter uma conversa constrangedora com a minha filha sobre sexo em geral e ela aprender todo esse assunto na rua com um desconhecido ou uma pessoa que eu não conheço, eu prefiro eu ficar constrangido, eu passar essa vergonha e ter essa conversa com a minha filha. Assim, eu me coloco num lugar
de uma figura materna-paterna no futuro. Mas o foco da série foi muito legal. Eles trouxeram essa primeira masturbação dela e foi muito legal. Assim, todas as cenas de sexo em Sex Education, eles levam um pouco mais pro lado da comédia. Não é nada romântico ou sexual de fato. É sempre muito engraçado. Então, todas as cenas de masturbação, todas as cenas de sexo, é tudo muito engraçado e assim, ele é muito legal. Outro ponto muito legal foi a questão de eles trazerem uma temática LGBT, agora focando mais no G, e que é uma discussão que a gente não tem. Eu nunca fui ensinado por ninguém, eu nunca tive uma conversa com ninguém, ninguém nunca veio me ensinar, ninguém nunca discutiu isso comigo. Eu tive que pesquisar na internet, eu tive que saber em fóruns, porque ninguém nunca me explicou. Que é a questão da Xuca. Para quem não sabe, predominantemente homens gays que vão fazer sexo pela primeira vez ou sexo durante a vida precisam fazer a Xuca. Mas isso não serve só para homens, é qualquer pessoa que vai fazer sexo anal. Isso pode ser tanto para mulher quanto para homem. Existe uma limpeza que a gente, do público LGBT, a gente chama de Xuca. E é uma limpeza muito simples, onde é introduzido água lá no cu, e daí depois você espelha essa água com toda a sujeira e você fica limpo. Mas também é explicado na série que se você tem uma dieta rica em fibras, você não precisa fazer a Xuca, porque você tá evacuando ali, você tá fazendo cocô todo dia. E é uma discussão que ninguém tem, gente. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso com amigos, porque quando você tá crescendo na escola é muito difícil você ter amigos gays, a não ser que você seja muito privilegiado. Então foi assim, uma discussão que o público que assiste essa série, eu acho que foi muito informativo. Ainda que seja engraçado a forma que foi dita, foi muito informativo e eu achei muito legal eles abordarem esse assunto. A gravidez na adolescência, ou a quase gravidez na adolescência, também foi um ponto no final da série que me deixou muito chocado, assim, como eles agiram naturalmente e como eles não colocaram um homem em embuste. Porque sempre é retratado um homem que abandona a mulher, ou que não quer ter o filho, ou que sempre fala você vai abortar. Sempre é o homem falando assim. E é bom a gente também. Existem muitos homens assim? Existem. A maioria é assim? A maioria é assim. Mas também é bom a gente dar exemplos de como os homens deveriam ser. É legal a gente mostrar como eles são, mas também é legal a gente mostrar como eles deveriam ser. A representação de um homem falando, mesmo se a gente tiver esse filho, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar um trabalho, eu vou sustentar a gente não vai passar fome, a gente não vai passar dificuldades, foi muito bom. Porque hoje em dia é nítido que é a minoria que faz isso. Durante a série a gente também entendeu que você dizer quem você é não é assumir. Eu acho que assumir quem você é um termo muito pejorativo, porque quando você assume, denota que você fez algo errado. E você não tá fazendo nada errado quando é a respeito de sexualidade, de identidade de gênero ou qualquer coisa parecida, você não tá errado. Você precisa dizer o que você é ou alguma condição a que você se encontra, mas você não precisa assumir nada. Então, a gente aprende na série também que é muito difícil você expor o que você é ou o que você sente, porque você tem medo de ser julgado. Você tem medo do que os outros vão pensar. Para algumas pessoas foi muito fácil. O que eu percebi é que tudo depende do lar onde você vive. Se o lar onde você vive é muito mais aberto, muito mais amplo para diálogo, você consegue se expressar muito melhor, você consegue dizer quem você é, o que você gosta com muito mais facilidade. Agora, se o lar onde você vive é muito mais fechado, é quase impossível você dizer isso até para os seus amigos. E quando eu falo dizer quem você é, o que você gosta, eu não tô falando só em questões sexuais. Eu tô falando entre, por exemplo, você largar uma profissão que já estava certa para você escolher um clube de teatro. O enredo inteiro dessa temporada foi muito bom. Eu acho assim que eles discutiram temas muito pertinentes, como por exemplo, eles trouxeram à tona a questão de assexualidade, eles trouxeram à tona a questão de pansexualidade, de bissexualidade, de Xuca, de questões LGBTs em geral, de questões de sexualidade, tanto de pessoas jovens quanto de pessoas mais velhas, o que é muito importante a gente discutir. E como também
também a ausência paterna afeta muito a vida de uma pessoa. Não só a ausência paterna, como a ausência materna também, porque lá eles mostram dois panoramas. O homem que abandona o filho e a mulher que abandona a filha. E isso é muito forte. Porque a gente tem a figura na cabeça de que os nossos pais são as pessoas que vão estar lá para nos proteger e por isso que a gente tem que respeitar eles, porque eles nos deram a vida e tudo mais, ou de outra forma nos criaram, não importa. Mas que são nossos pais, a gente tem que amar e respeitar. Só que muitas vezes é impossível a gente amar e respeitar um ser humano que não nos ama e não nos respeita. Então foram discussões muito fortes, muito pertinentes. Eu acho que essa série, mesmo que tenha uma classificação indicativa para maiores, sei lá, de 16, 18 anos, eu acho que o público jovem, sim, a partir de 13, devia assistir sim, porque é nessa época que a gente começa a discutir sobre sexualidade, gente. É nessa época que a gente começa questões de masturbação, questões de dar o primeiro beijo, conversas com amigos. É nessa época que os assuntos começam a ser discutidos. Não sei se tá certo ou não a falar isso, mas eu acho que todo mundo devia assistir essa série sim. Assiste em família, se você não se sente constrangido em cenas de sexo, você assistir com a sua família cenas de sexo, eu não me sinto constrangido. Então eu assistiria essa série super com a minha mãe pra gente dar risada, pra gente discutir assuntos, pra gente debater assuntos. No geral, eu gostei muito dessa série e eu espero muito que a terceira temporada venha com tudo. Agora eu vou discutir alguns assuntos com spoilers, tá bom? Então se você não assistiu a segunda temporada e você é muito sensível a spoilers, vaza daqui, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Para começo de conversa, eu até escrevi aqui uma frase que aquele coronel, não sei o que ele é, ele disse pro bofe lá. Quando ele estava saindo daquele internato. Ele disse assim, muitos de nós somos referentes a paneleiros, eu acho que era essa a tradução, paneleiros, mas é tipo punheteiro, sabe, essas coisas. Mas algumas coisas não podem ser admitidas. O quão forte é isso? É ser explícito que dentro daquela instituição que é tão rígida, tão machista, eles admitem que você seja gay ou bissexual, mas você não pode expor isso. Porque você tem que manter a sua imagem. Então, eu acho que isso é extremamente forte e é um assunto que a gente tem que discutir. Porque isso envolve totalmente a masculinidade frágil que a gente vive hoje em dia. Eu acho que uma das poucas vezes que eu me emocionei durante vários episódios em uma série foi aqui com Sex Education. Principalmente com a Amy. A Amy é uma personagem que ela é muito fofa, ela é muito carismática, ela é muito cute, sabe? Ela é muito fofa, muito fofa. É uma das minhas personagens preferidas de Sex Education. Eu adoro a Amy. Aconteceu o que aconteceu com ela, de ela sofrer esse abuso dentro do ônibus e o psicológico dela ficar tão abalado, mexeu comigo de uma forma que, de eu falar, eu me emociono. Porque isso é um fato real. E isso acontece com mulheres diariamente. E eu me sinto impotente de não poder fazer nada. De eu não poder estar lá para quando algo acontecer, eu poder gritar com a pessoa, eu poder defender, poder ajudar, sabe? Dar a mão para quem precisa num momento como esse. Então, o medo que ela sente de entrar num ônibus mexeu tanto comigo que eu acho que eu chorei durante uns 3 episódios, toda vez que eu vi ela andando sozinha pela estrada, com medo de entrar naquele ônibus. E é lindo ver como as mulheres, elas se unem sem precisar de nenhum homem, sem precisar de ninguém além delas mesmas para se ajudarem. Isso é muito lindo. Me deixou com muita raiva essa situação ser a realidade de muitas mulheres aqui no Brasil, fora dele, diariamente isso acontece. É triste a gente saber que isso acontece. Voltando agora ao assunto da Maeve, uma coisa que eu percebi muito entre ela e o Otis, que você reflete muito questões da sua criação, de como você viveu na sua infância, de como você cresceu, de como você foi criado realmente. O Otis estava se tornando um babaca. Isso porque na vida dele, existia um pai, só que esse pai foi completamente ausente. E ele estava se tornando o que o pai dele foi um dia, um babaca. O Otis está se tornando babaca foi resultado de uma criação
com a ausência paterna, porque a situação seria totalmente diferente se ele nunca tivesse tido um pai. Seria diferente. O problema é que ele tem um pai e esse pai é ausente. A situação seria totalmente diferente e ele não teria influência nenhuma nem necessidade de um pai se esse pai nunca tivesse existido. Se a mãe dele fosse uma mãe solteira por opção. Mas ela não foi uma mãe solteira por opção, ela foi uma mãe solteira por abandono. Então, existe a figura paterna, só que essa figura paterna é ausente e causou muita influência na criação do Otis, mesmo ele sendo muito bem criado pela mãe dele. Em contraponto, existe muita influência também na questão da Mavis, em ela acreditar nas pessoas, em ela ter confiança nas pessoas, porque ela não confia. É muito difícil ela confiar, ela se entregar às pessoas. Ela também aprendeu desde muito nova a lidar com tudo sozinha por a mãe dela ser drogada. Então, quando ela entra naquele clube do Kiss, é muito difícil realmente para ela aprender a lidar em sociedade, em um grupo que precise dela e que ela precisa do grupo, porque ela sempre foi por ela. Ela nunca teve ninguém, mesmo que ela precisasse. Então ela teve que aprender a lidar com tudo sozinha. Eu achei muito legal eles botarem uma questão machista, realmente, mas uma questão machista mais para adultos, não só para adolescentes, que foi a questão da Jean com o diretor Groff e essa rivalidade dos dois. Ele é um homem que ocupa o maior cargo de poder dentro daquela instituição, daquele reino. Então, é ele que comanda e aquilo lá é uma monarquia onde ele manda e todos obedecem. Então, quando entra uma mulher que é tão poderosa quanto ele, que afronta ele, que bate de frente com ele, isso abala as estruturas do poder onde ele se ergueu. Então, eu achei muito legal isso acontecer. Eu espero que ele seja desmascarado na terceira temporada, lá com os diários da Jean. E eu espero que ela volte a ser conselheira sexual lá na escola, porque tava muito legal. E fora que ela tava ajudando muita gente. Um ponto que eu tenho que, assim, elogiar a série, assim, demais, foi a questão do Jackson com a Viv. Mano, eu assistiria uma série inteira só daqueles dois. Eu tô falando muito real. Porque eles são... A química dos dois é muito boa. E eles são amigos, assim, pra mim, perfeitos. Foi muito legal. Mano, a Viv... Ai, tem meu coração. Real, a Viv tem meu coração. E ela com o Jackson é perfeito. Eles são engraçados, eles são dinâmicos, eles trazem questões de drama, eles trazem questões pesadas, questões de sexo, eles trazem tudo. E eu amei. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu acho que eu não esqueci de falar de nada que realmente me marcou na série. Se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa ou algo te marcou, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito que a terceira temporada chegue bombando. Eu espero que eles tenham muitas temporadas, pelo menos umas 6, porque dá de boa pra fazer umas 6. Porque eles fazem por semestre as temporadas, semestres da escola. Então, dá suave, tá, gente? E eu espero também que na terceira temporada eles tragam mais discussões, assim como eles trouxeram nessa temporada. E mais discussões relevantes, assim como a gente viu nessa segunda temporada, que foi muito boa, na minha opinião.